Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos agora iniciar a nossa live falando sobre acordo de não persecução civil, né? Dando continuidade à série de lives. Deixa eu só organizar. Dando continuidade à série de lives que o Instituto de Direito e Inovação realizou sobre este livro aqui, Justiça Consensual. Esse livro ele foi coordenado por mim, pelo colega Daniel Salgado, pelo colega Luiz Kischer, que trata da justiça consensual em todas as esferas de responsabilidade, né? E nós fizemos uma primeira live apresentando aspectos gerais do livro. A segunda live tratou do acordo de não persecução penal, conduzida pelo colega Daniel. A terceira live foi sobre colaboração premiada, conduzida pelo colega Luiz Kischer. E essa live agora será sobre acordo de não persecução civil. Talvez o tema mais novo e que traga mais controvérsias para o debate, porque há pouco tempo esse instituto foi criado. Durante muitos anos a improbidade administrativa não admitia esse tipo de consensualidade. E dois grandes especialistas nos ajudaram nessa obra, escrevendo belíssimos artigos. O colega do Ministério Público Federal, José Roberto Pimenta, e a colega do Ministério Público do Estado de São Paulo, Beatriz Lopes de Oliveira. Eu já vi que eles entraram aqui no grupo, então já vou aproveitar para convidá-los para a gente iniciar o nosso debate. Vou convidar Beatriz para a gente começar a nossa conversa. Olá, meu querido professor José Roberto Pimenta. Olá, Beatriz, tudo jóia? Boa noite. Sejam muito Boa bem-vindos. noite. Olá, Beatriz, tudo bem com você? Tudo bem, Prazer Roberto? te encontrar. Tudo bem? Prazer é meu, graças a Deus, tudo certo. Conexão aí em São Paulo está muito boa, né? Vamos ver, né? Aqui vive falhando aqui a conexão. Vamos ver se a gente consegue até o final bem, né? Mas acho que vai dar tudo Vai dar certo. certo. Então, Beatriz, Zé Roberto, sejam bem-vindos. Queria dizer que é uma honra fazer essa live com vocês. São dois profissionais que eu admiro muito, que têm uma experiência acadêmica aliada à experiência prática, né? Isso é muito importante, principalmente em termos de acordo. Eu costumo dizer que acordos é como um júri. Às vezes você escreve tudo sobre o júri. Se você não fizer um júri, você não sabe o que é um júri, né? Acordo é a mesma coisa. Então, eu queria também pedir ao pessoal que está nos assistindo, que tem interesse em convidar outras pessoas para assistir também essa live, fiquem à vontade. Sigam o perfil do IDI, sigam o perfil dos convidados. E gostaria também de dizer que é possível fazer pergunta pelo chat. Então, quem tiver interesse, pode fazer alguma pergunta que, ao final da nossa conversa, nós vamos formular essas perguntas para todos os participantes. Queria apresentar aqui rapidamente, formalmente, os convidados, que é a doutora Beatriz Lopes de Oliveira, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, promotora de Justiça no Estado de São Paulo. Foi minha colega do mestrado lá na PUC, né, Bia? E é uma pessoa que eu mantenho muito contato no âmbito institucional, na área de combate à corrupção e principalmente na área de acordos. Nós passamos juntos de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça justamente para regulamentar o ANPC, né? A época da legislação antiga teve essa reforma, então não sei como é que vai ficar lá o projeto, o anteprojeto que apresentamos. E temos também aqui meu amigo José Roberto Pimenta, meu colega de Ministério Público Federal, é procurador regional da República. Começamos na segunda instância juntos aqui no DF, né, Zé? E agora o José Roberto está em São Paulo. O José Roberto é doutor e mestre em Direito pela PUC. Também é professor de Direito Administrativo na PUC de São Paulo, tanto é graduação como pós-graduação, inclusive estrito sensu.
é presidente do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, também tenho a honra de ser membro fundador do IDASAN, né? Fui convidado pessoalmente pelo meu amigo José Roberto, e também é uma referência no Ministério Público Federal e na doutrina brasileira quando se fala em direito administrativo sancionador. Então, seja muito bem-vindo, Zé Roberto, Beatriz. E só para explicar um pouco a dinâmica da nossa live, eu vou colocar uns temas aqui relacionados ao ANPC. O Zé escreveu um artigo com a professora Dinorá, um artigo até direcionado, né, a consensualidade do direito administrativo sancionador, breve análise do acordo de não persecução civil na orientação normativa número 10 de 2020 do MPF, e a Bia falou sobre o acordo de não persecução civil no Ministério Público, né? Então nós vamos debater pontos que foram abordados nesse artigo, outros pontos que vieram depois com a reforma. Então uma conversa bem tranquila, eu vou colocar alguns pontos, passo a palavra para um, depois passo a palavra para outro e a gente vai fechando esses pontos e abrindo outros. Ok? Tranquilo? Então, inicialmente eu queria até iniciar para saber na prática como é que está funcionando aí, Bia, no Ministério Público de São Paulo, os ANPC, se eles saíram do papel, se o Ministério Público de São Paulo está realizando os acordos, se tem tido uma taxa boa de formulação de acordos, o que é que você pode dizer para a gente? Bom, Ronaldo, obrigada primeiramente pelo convite. Sempre um grande prazer participar de qualquer evento com você. Como você mesmo disse, a gente está há muito tempo debatendo esse projeto que resultou aí na modificação da lei de improbidade. E então todas as discussões sempre são muito proveitosas, a gente sempre sai tendo novas ideias. E também quero cumprimentar o Zé Roberto aqui, que para mim é uma grande honra também sempre participar aqui de todos os eventos com um grande professor. Sempre tem muito aqui a contribuir, eu sempre aprendo muito com o professor. Uma grande honra participar dessa live. Bom, no Ministério Público de São Paulo, os acordos vêm sendo realizados com bastante efetividade. No MP de São Paulo, acho que foi um dos primeiros ministérios públicos a regulamentar o acordo de não persecução civil. Logo quando a lei, o pacote anticrime, modificou o parágrafo 1º do artigo 17 da lei de improbidade, então logo de cara houve uma preocupação muito grande no Ministério Público de São Paulo em regulamentar a celebração desse acordo. Então a gente tem a resolução 1193, lá de 2020, que trouxe alguns parâmetros, considerando que aquele primeiro momento de introdução do ANPC na lei de improbidade não existia parâmetro nenhum, né? Aquilo gerou uma grande insegurança para o Ministério Público como um todo celebrar esses acordos. Mas como eu até já destaquei no meu artigo, o fato da lei trazer um instrumento novo de atuação consensual como esse, sem parâmetros seguros, não poderia impedir, né? Claro que nós o utilizássemos, ainda mais considerando que outros diplomas normativos dentro do microsistema de combate à corrupção já previam e demandavam, inclusive, né, algo parecido na esfera da tutela da probidade, como o acordo de colaboração premiada dentro da lei de organizações criminosas, como o acordo de leniência dentro da lei anticorrupção. Então, nós regulamentamos o ANPC dentro do MP de São Paulo e, com base nessa regulamentação, nessa resolução 1193, o MP de São Paulo começou a celebrar os acordos e vem celebrando com bastante efetividade esses acordos. Inclusive, recentemente, o nosso colega conhecido de todos aqui, o Silvio Marques, que celebrou um grande acordo envolvendo quantias vultosas, inclusive um acordo que conta com colaboração, e que também é outro aspecto que acho que a gente pode debater aqui durante a nossa live. Mas a gente tem usado bastante, sim, Ronaldo, tem sido um instrumento muito efetivo. Acho que principalmente por ter suprido aquela necessidade que existia dentro da tutela da probidade de se utilizar, de se fazer uso de um instrumento de atuação consensual, de atuação concertada, que permitisse aí uma busca de efetividade nas diferentes esferas de responsabilização na prática dos atos ilícitos. Então, estamos felizes aí com a nossa atuação. Ótimo. Professor José Roberto,
no MPF, você tem acompanhado a realização na primeira instância, aí na regional da terceira, como é que está funcionando? Bem, em primeiro lugar também agradeço, né, o convite de estar aqui, a alegria de poder estar aqui na live com vocês, Ronaldo, revendo Beatriz também. É um grande prazer poder estar aqui nessa iniciativa do Instituto e tratando desse tema que é tão importante, que é o tema da consensualidade. No Ministério Público Federal, a minha impressão, e até com base nos dados, é que até seguindo mesmo, né, a própria história da instituição na área da improbidade, no primeiro momento o Ministério Público Federal pisou, né, colocou o pé no freio, até que houvesse, né, essa regulamentação interna que para nós só veio em 2020, né, no final de 2020, quase, portanto, um ano depois lá da lei do pacote anticrime, né? E só que depois da lei do pacote anticrime veio todo aquele processo de discussão da lei de reforma da LIA, né? E isso tumultuou bastante para nós no âmbito federal. Então, a minha impressão é que a gente ainda tem aí muito potencial para ser explorado na primeira instância. Na segunda instância é algo, né, é algo interessante, porque na segunda instância a gente já percebeu muitos pedidos, né, de celebração de acordos, porque nem a lei do pacote anticrime e nem a lei 14.230, elas vedam, né, a celebração de acordo em segunda instância. Então, diferentemente da primeira, na segunda instância, a gente percebeu já até um movimento mais avançado de busca, né, do Ministério Público Federal para celebrar esses acordos. E isso tem se mantido assim, né? Talvez, né, agora, com essa nova perspectiva, a lei da reforma foi aprovada, o Supremo deve estar deliberando sobre a questão da retroatividade dessa nova lei. Talvez isso ainda a gente precise passar por esse momento para que, na primeira instância, a gente descubra, né, todas as potencialidades desse novo instituto. Essa é, assim, uma primeira avaliação. Excelente. Queria agradecer a participação do público aqui, dar boas-vindas ao professor Rogério Sanches, que está nos assistindo, ao professor Wallace Paiva Martins, que também é uma grande referência, e uma referência de muito tempo. Eu já leio as obras do professor Wallace, acompanhei as suas falas em várias lives também sobre essa reforma. Então, sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los na nossa audiência, além de todos que estão aqui presentes. A regulamentação do Estado de São Paulo, Bia, realmente, ela, além de ter sido a primeira, ela foi muito bem feita, né? E serviu de base, eu acredito, para a maioria das regulamentações que se sucederam nos outros ministérios públicos. E você até coloca no seu artigo que nós tínhamos essa legitimidade de fazer a regulamentação até pela teoria dos poderes implícitos, né? É um poder que foi dado ao Ministério Público para realizar, que é de extrema importância também para o réu, para a defesa, e ele não pode ficar no vazio, no vácuo. Então, essa regulamentação foi para dar uma direção, uma unidade ao Ministério Público e para realizar com muito mais segurança esses acordos. E eu concordo também, Zé, que na segunda instância, interessante que nós temos tido, somos bastante provocados para realizar acordos. O primeiro acordo na regional, aqui da primeira região, eu fiz. E foi antes da regulamentação do MPF. O advogado tinha me procurado, eu vi que o caso era totalmente compatível, havia interesse público ali, e celebrei o acordo. Interessante é que o conteúdo do acordo, a conduta, envolvia violação a princípios que hoje não é mais uma improbidade. Então, até no final, depois se der tempo, vamos discutir isso, se essa lei retroage também para alcançar acordos ou não. É interessante isso. Um ponto, até pegando um gancho com o que a Bia falou sobre
a natureza do acordo, né? Se de pura reprimenda, quando a gente já negocia uma sanção para encerrar aquele processo, ou se quer abrir um processo, né? Fazer uma não persecução, ou se esse acordo também ele pode ter um conteúdo de colaboração. Eu não vou encerrar a investigação, eu vou conseguir uma colaboração para alavancar essa investigação, principalmente quando há fatos complexos, pluralidade de agentes e prova insuficiente por parte do Estado. A redação matriz, assim, que veio na reforma da 14.230, ela foi bastante eficiente, na minha visão, porque o artigo 17b, ele diz muito pouco ou espera muito pouco do acordo. O que é que ele fala? O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenha, ao menos, esse ao menos aqui é importante, os seguintes resultados: o integral ressarcimento do dano e a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, eu já vi interpretações sugerindo que o acordo de não persecução civil tem que morrer aqui, com ressarcimento e perdimento de bens, direitos e valores. Não se aplicaria uma sanção no sentido punitivo, a sanção em sentido estrito, porque isso aqui não é sanção, né? Isso aqui tem uma dimensão recompositiva. E até é contrária à própria decisão consolidada no STJ, que não admite a condenação por improbidade administrativa apenas com ressarcimento. O STJ diz, olha, ressarcimento é recomposição, não é sanção. Precisa, ao menos, de uma sanção em sentido estrito, multa, perda da função pública, proibição de contratar, suspensão dos direitos políticos. Então, eu faço duas perguntas em cima desse artigo. Se a celebração ela deve contemplar também uma sanção em sentido estrito, e se o ANPC ele pode ser de pura reprimenda, para a gente encerrar um caso rapidamente, ou se ele também pode, se a legislação permite, se há interpretação possível aqui no artigo 17b, fazermos o ANPC de colaboração. A pessoa colabora para a gente alavancar a investigação e ter mais processados. Zé, se quiser começar. Sim, mas também quero aqui elogiar, né, o Ministério Público de São Paulo, a resolução que o Ministério Público aprovou naquele primeiro momento, logo após a lei do pacote anticrime, e também elogiar todos os colegas do Ministério Público de São Paulo, porque há várias experiências em curso de cooperação interinstitucional nesse campo da consensualidade entre MPF e Ministério Público de São Paulo. O que traz assim, uma visão também positiva da consensualidade, porque ela também nos colocou não só para dialogar, né, com quem é acusado, mas também ela acabou reforçando aí esses vínculos que existem entre as instituições, porque em muitos casos nós precisamos, né, atuar de forma coordenada, né, Ministério Público Federal e Ministério Público estaduais. Essas duas questões elas são chaves, né? Então a leitura da norma ela deixa um espaço muito amplo de discricionalidade, né? Então, fala que desde que advenha apenas, no mínimo, os seguintes resultados. Então, pela expressão da norma, a norma não contém primeiro a finalidade do ANPC, né? Então, o artigo 17b ele não trata da finalidade do ANPC no caput. E ele diz, né, no mínimo, advém os dois resultados. Então, podem advir outros resultados, que podem ter caráter sancionatório, como podem ter caráter não sancionatório, né? Então, daria para concluir, sim, pela previsão na lei ou pela não vedação na lei, né? De acordo de não persecução civil que visem instrumentalizar a colaboração probatória, né? Isso é possível, a lei não veda, não há nenhuma vedação, ao meu ver. Também também estou ansioso para ouvir a opinião da Beatriz. E a outra é que não é possível também, pela própria disposição muito ampla,
se limitar à sanção de ressarcimento e ao perdimento de bens, né? E me parece que sim, que é admissível. Depois eu mudei minha opinião. No primeiro momento até achei que a multa não era necessária, mas depois eu mudei minha opinião para defender que a multa é sim necessária, porque quando o Estado apura ato de improbidade, em todas as hipóteses, até na menor lesividade, tem previsão de multa. Então eu acabei por concluir que também na via processual, pelo menos a multa seria necessária, né? Sendo que as outras sanções poderiam ser previstas, né? Então essa é uma mudança de opinião que me veio, porque eu percebi que a multa na 14.230 ela acabou se tornando uma sanção comum, e eu acabo entendendo ela como obrigatória no acordo, né? Por conta dessa previsão na atividade sancionatória. Essa é a minha primeira impressão. Queria também ouvir também Beatriz sobre essas duas perguntas. Eu acho que esse ponto é um dos pontos mais interessantes, né, sobre o NPC, porque tanto na redação do pacote anticrime quanto na redação da 14.230, no primeiro momento, no pacote anticrime, a gente teve parâmetro zero, né? Não existia ali nada que definisse legitimidade, objeto, oportunidade de celebração. E foi nesse contexto que a gente acabou fazendo a resolução 1193. Com essa visão, Ronaldo, que como você colocou, de conferir uma certa unidade de atuação, segurança jurídica para as partes celebrantes, né? Um mínimo de, digamos assim, um script, né? do que deveria existir num acordo, com base realmente na teoria dos poderes implícitos, porque, de fato, se é estabelecida uma competência para o Ministério Público como legitimado ativo na celebração do ANPC, implicitamente se dá, né, à instituição o poder de regulamentar internamente a celebração desse acordo para fim de assegurar o exercício dessa própria competência. E lá naquele momento, antes até da redação da 14.230, houve uma preocupação, Zé, com o estabelecimento de um mínimo sancionatório a ser celebrado, né? E isso foi objeto de discussão, inclusive com a participação do Dr. Wallace, que foi citado aqui, que eu sei que é muito amigo do Zé Roberto, muito amigo do Ronaldo. Também deixo um grande abraço. Então, e quando a gente estava elaborando essa normativa, houve uma preocupação, no primeiro momento, em se estabelecer um quanto sancionatório, porque, como foi bem colocado, ressarcimento e devolução de valores ilícitos não são sanções, né? São obrigações estabelecidas, inclusive, na Constituição. Então, a gente fixou na nossa normativa a avença, a celebração do ANPC com, no mínimo, isso foi mudado, inclusive, depois, né? O mínimo uma sanção ou duas ou mais sanções, dependendo da situação concreta que a gente enfrentasse do ato ilícito que fosse praticado. E também na nossa resolução, a gente colocou a possibilidade do acordo ter esse viés de pura reprimenda e ter esse viés de colaboração. E esse entendimento foi fruto de muita discussão interna, porque naquela época a gente já enfrentava os acordos de colaboração e de leniência sob essa batuta que vinham sendo celebrados na Lava Jato, e lá me parece que ficou muito bem estabelecido a possibilidade de colaboração na esfera da improbidade, né? Inclusive, na época, Ronaldo, eu me lembro que eu convidei você para participar de um evento na escola do MP, e você deu uma palestra brilhante em que você falou, olha, o parágrafo 1º do artigo 17, a gente entende que está tacitamente revogado pelo microsistema de combate à corrupção que a gente tem hoje, não só formado pela lei de organizações criminosas, pela lei anticorrupção, mas por todo o arcabouço legislativo que cuida, né, do combate à corrupção. Eu me lembro muito bem dessa sua colocação, que foi inclusive alvo de bastante discussão, né, que naquela época foi logo quando a lei anticorrupção saiu, e aquilo lá também foi um marco para nós, né, para o Ministério Público, como resultado de compromissos internacionais, a gente ter, ainda que extemporaneamente, com muito tempo,
depois da celebração desses pactos internacionais, a lei anticorrupção e a lei de organizações criminosas trazendo ali a colaboração premiada, a acordo de leniência, aquilo foi muito inovador para o Ministério Público, né? Houve ali uma mudança de paradigma na atuação, em que o Ministério Público realmente teve que parar para sentar e aprender a negociar. E na A conexão da Bia. acho que voltei, perdão. Tô Voltou. falando que hoje tá meio difícil. Eu tirei aqui o Wi-Fi e coloquei no 5G. Então, me parece que a ideia de se estabelecer a colaboração, não só com base na teoria dos poderes implícitos, dentro desse microsistema que nós temos de combate à corrupção, a colaboração na improbidade ela é fundamental. Sem ela, a gente não consegue efetividade, eficácia, né? E, de fato, levar a termo o ideal de resolutividade que o Ministério Público precisa ter hoje quando se trata de tutela do patrimônio público. É claro, e aqui também eu deixo até essa provocação, eu nem sei se agora, com essas modificações que a gente teve, da Lei 14.230, a gente vai continuar tendo muito espaço para o acordo, considerando todas as modificações que houveram e isso até, voltando na sua primeira pergunta, me parece que já tem um certo reflexo. As modificações que foram feitas à lei de improbidade, me parece, no primeiro momento, que acabaram esvaziando um pouco aquele ideal que existia no Acordo de Não Persecução Civil, pela própria configuração que a gente tem hoje, seja para a gente conseguir, na redação atual, que não estou nem discutindo aqui constitucionalidade nem nada, mas na redação atual, né, de demonstração de comprovação do ato de improbidade, mas é uma discussão que a gente vai para depois. Então, me parece que com relação à colaboração premiada, de fato, é perfeitamente possível, e com relação ao pacto em si, me parece necessária a aplicação de sanções, senão a gente não tem acordo, né? E o acordo ele veio não para ser cogentemente celebrado pelo Ministério Público, nem também pode ser considerado um direito subjetivo do investigado. Ele tem oportunidade, conveniência e utilidade na celebração do acordo. Mais ou menos isso que eu falo, né? Eu acho. Pois não. Pode falar, Zé. Eu acho que Beatriz agora tocou num ponto que nós precisamos avaliar, né? Porque a situação atual do sistema, com os novos tipos e principalmente as novas sanções do artigo 9º, 10 e, sobretudo, do 11, eles criam um desincentivo à negociação. O sistema ele não foi bem pensado, né? Ele não foi bem pensado de forma articulada com a lei anticorrupção. Então, o próprio artigo 17, né, da forma como ele foi pensado, ele não faz nenhuma referência aos acordos de leniência. É o que nos leva, né, a suscitar o fato de que seria possível, né, ter colaboração no âmbito do ANPC. E parece que o sistema, como está montado, com a possibilidade muito pequena de sanções menores para os atos que envolvem ofensa a princípios, e são atos, e são ilícitos relevantes que estão ainda lá no artigo 11, né? Ainda são todos ilícitos relevantes, a começar por fraude em licitação, de uma forma genérica, né? Prática de ilegalidade dolosa no campo das licitações, né? Então, está previsto lá no artigo 11. Mas não me parece que isso favoreça a negociação. Talvez esse seja um dos pontos de que a gente esteja, talvez a gente vá assistir aí esse problema aí em primeira instância e um incentivo para que na segunda instância esses acordos continuem a vir à tona. Porque na segunda instância nós já temos uma condenação, né? E essa condenação ela é um forte fator que impulsiona
os réus a buscarem a solução consensual. A Bia puxou um ponto que, inclusive, eu tinha separado aqui, que eu concordo inteiramente com a provocação dela. Essa reforma, né, na Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei 14.230, que não era para ser nenhuma reforma, era para ser uma nova lei, porque, de fato, ela alterou completamente a 8.429, houve mudanças estruturais na lei, houve mudanças teleológicas na lei, então seria até mais honesto com a lei de improbidade antiga que ela fosse revogada. Mas há uma dificuldade tão grande agora com essa nova lei de se dar uma efetividade à proteção do bem jurídico, porque nós temos uma investigação num prazo curtíssimo, a prescrição, um prazo também mais curto, porque a data da contagem mudou, eles aumentaram o prazo, mas mudaram também o desacordo. Isso faz toda a diferença. A prescrição intercorrente, o standard de prova agora, o ônus argumentativo do autor, ele está mais exigente com essa questão do dolo específico. E também, por exemplo, como a Bia e o Zé falaram, questão de violação a princípios, que o rol ficou fechado, e não só isso, especificamente sobre essa modalidade de improbidade, o legislador reduziu a 2 sanções apenas, né? Multa e proibição de contratar. Então, qual é o incentivo que se tem para fazer um acordo, principalmente quando a conduta é violação a princípios? Quando eu sugiro no acordo uma multa, mas essa é talvez a única pena que ele vai pegar. Sendo que no processo há uma grande chance de prescrever, se não na primeira instância, na segunda. Porque o estudo CNJ mostra que a duração média de um processo de improbidade é de 4,2 anos. 4,54. Então, assim, é mais de 4 anos. Isso na primeira instância. Por exemplo, aqui no TRF da primeira, um TRF muito grande, eu dou parecer em apelações de 2011, 2012. Essa procura que o Zé falou, mas por exemplo, eu tinha 2 advogados que eu estava negociando a NPC, que eles não me procuraram mais, eu até entrei em contato, porque eu fui ver o caso concreto, se a tese da retroatividade da prescrição intercorrente valer, vingar, o TRF da primeira, por enquanto, ele entende que é inconstitucional a retroatividade, ainda bem, mas o Supremo tem uma repercussão geral, né, discutindo isso, vamos ver o que o Supremo vai dizer. Mas, obviamente, como tecnicamente eles estão corretos, por que fazer um acordo agora, se houver essa retroatividade, vai beneficiar o cliente dele? Então, eu concordo que hoje, com essa lei, há desincentivos a fazer o acordo. Obviamente, carregar um processo nas costas para qualquer um é um fardo, é uma dificuldade, é uma ansiedade que se gera. Muitos vão querer fazer um acordo para tirar esse fardo das costas. Mas, olhando friamente, tem algumas dificuldades hoje no processo que, num cálculo frio, talvez não se tenha tanto incentivo, né? Não se tenha tanto incentivo para fazer o acordo. Ronaldo, se a gente pensar, né, até em atos de enriquecimento ilícito, cobrança de vantagem devida, geralmente são atos muito... a gravidade é muito forte, e aí já o desincentivo é para o outro lado, é para o próprio Ministério Público, né? Porque situações que envolvem dano erário, dependendo da situação, são situações gravíssimas. Então, aí já o desincentivo é o contrário, né? Aí já se passa um filtro dentro da instituição em que situações, né, vai se abrir a possibilidade de fazer o acordo, em que situações não vai. Sendo que a nossa prática, né, a gente tem muito clara a dimensão de que, nesses casos, sempre a corrupção ela envolve corrupção sistêmica, estrutural, endêmica, como queira se adjetivizar. Mas aí é o contrário, né?
Então, temos que tentar ultrapassar aí esses obstáculos que a própria lei está criando, o sistema reformado cria, né? Deixou aí pelo caminho. Ô Zé, e se eu puder complementar só o que você está falando, que me parece bem oportuno, eu acho que, e a gente aqui está falando de MP, né, de atuação institucional, eu acho que essa mudança toda legislativa, como vocês bem colocaram, né, toda essa dificuldade que a gente vai ter aí, é, para comprovação do ato, para processamento próprio do ato, me traz uma ideia, que a gente estava até conversando essa semana lá na subjurídica no MP, da necessidade de maior unidade de atuação conjunta do MP na esfera da improbidade, na esfera criminal, principalmente. Acho que mais do que nunca a gente precisa ter uma atuação coordenada aí. Porque eu me lembro muito bem, na época que eu trabalhava lá no GAEC, no crime organizado, que o investigado, muitas vezes, claro, ele está sendo processado em diferentes esferas de responsabilização, né? Às vezes ele está sendo investigado ou processado, vamos dizer assim, na esfera criminal, na esfera da improbidade e até na esfera administrativa. E existia sempre um interesse coordenado da solução consensual nas diferentes esferas de responsabilização. Então, até eu posso dizer o seguinte, ele pode não ter interesse de fazer o acordo na esfera da improbidade, porque a lei pode estar sendo mais favorável, mas se a gente também não fizer na esfera criminal e existir essa mesma dificuldade na esfera administrativa, a gente tem aí a possibilidade de dizer, olha, não é bem assim, né? Vamos aqui atuar de uma maneira concertada e, digamos assim, equivalente nas diferentes esferas de responsabilização. Eu falo isso porque essa aproximação com a esfera criminal ela está acontecendo demais, sabe, em termos de unidade institucional, de atuação conjunta, que é algo que é difícil no Ministério Público, por conta de diversos fatores, independência funcional, formas diversas de enxergar, né, a atuação. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho em termos de melhor unidade de atuação interna e coordenada entre ministérios públicos, como você bem colocou quando você começou a falar. Só essa observação. Essa sua observação ela é muito importante, principalmente agora, em que a nova lei, né, ou a lei reformada, ela trouxe uma ingerência absurda da instância criminal na instância da improbidade administrativa. Não é só aquela absolvição onde se declara a inexistência do fato, a negativa de autoria, que sempre se admitiu a interferência da instância penal. Agora, qualquer absolvição confirmada em segunda instância, ela vai absolver ou matou a improbidade administrativa. Então, absolveu pode matar um acordo na improbidade, em tese. Então, mais uma razão para esse trabalho conjunto, né? E eu acho que o legislador perdeu uma excelente oportunidade de tratar de forma adequada dessa interação entre os sistemas. Essa regra automática a que você se refere é um verdadeiro desastre, para não falar que ela é inconstitucional, né? Porque ela retira, né, do juiz cível a possibilidade dele apreciar fatos, né, provas que estão nos autos em que um juiz não se manifestou de forma conclusiva sobre, de forma positiva ou negativa, sobre autoria e materialidade, e ele fica impedido por essa disposição legislativa, não é constitucional. Uhum. Então, perdemos essa oportunidade, poderíamos ter avançado nessa forma de atuação mais equilibrada entre cível e criminal. E aí ela traz também uma ingerência indevida, né, da esfera criminal na esfera da probidade, que me parece absurda e totalmente contrária ao que a gente tem lá no artigo 37, parágrafo 4º. E traz também uma proteção insuficiente, né? Se a gente tem um mandamento constitucional que nos obriga, né, a punir o ato ímprobo com todas aquelas sanções previstas na Constituição, como que a gente vai ter a esfera criminal determinando uma absolvição com base lá nos fundamentos que essa lei nova elenca? Bom, a gente podia também ficar discutindo constitucionalidade da lei, eu ia adorar aqui, Ronaldo. Acho que é um assunto seria maravilhoso, a gente ficava debatendo isso. Não, Bia, eu acho que você tem razão, né? A lei de reforma, ela inverteu o significado da norma constitucional.
Enquanto a Constituição dizia para afastar a improbidade do crime, porque nós sabemos da histórica inefetividade do combate à corrupção pelo direito penal, a lei da reforma, apesar de corretamente enquadrar no direito administrativo sancionador, e de forma contraditória a isso, aproximou a improbidade do direito penal, esqueceu que era direito administrativo sancionador, só constou no caput. O resto parece que foi esquecido, né? Eu concordo com você, Bia. É verdade. E eu não sei, né, gente? É claro que a gente lá no MP de São Paulo, a gente tem em todas as oportunidades nos tribunais superiores, tanto no STJ, mais no STJ, né, que isso tem surgido, provocação de ofício, né, dos ministros para que nós nos manifestemos a respeito da nova lei. A gente tem sustentado, né, a inconstitucionalidade de diversas disposições, e é claro que, como o Ronaldo mencionou, a repercussão geral que está sob a batuta aí do ministro Alexandre de Moraes vai nos dar alguns parâmetros, mas é difícil a gente enxergar dentro dessas disposições que enfraquecem a tutela da probidade, constitucionalidade, né? Seja pelo princípio da proibição da proteção insuficiente, proibição de retrocesso, enfim, uma série de argumentos que a gente poderia aqui trazer. Tá difícil, assim, é uma lei muito ruim, né? Tem inconstitucionalidades chapadas, tem inconstitucionalidades discutíveis, mas tem coisas que não me agradam, mas não são inconstitucionais. E essas coisas vão causar realmente um atraso muito grande na efetividade dessa lei de proteção do bem jurídico. Um ponto que ele veio interessante na lei, mas pode apresentar algumas dificuldades práticas, eu queria conversar com vocês, é sobre a participação do Tribunal de Contas, né? Quando, na nossa investigação, tem um dano, a lei fala, lá no artigo 17b, parágrafo 3º, se houver um dano a ser ressarcido, o Tribunal de Contas ele deve ser ouvido no prazo de 90 dias para se manifestar sobre esse dano, para indicar os parâmetros utilizados e dizer qual é o dano na visão do Tribunal de Contas. Para alguns ramos do Ministério Público, algumas promotorias que não têm realmente a assessoria pericial, muitas vezes um parecer do Tribunal de Contas é muito bem-vindo, aqueles danos complexos. Mas o dia a dia, aqueles danos simples de conta de padaria, a gente precisar... Olha que o tempo está passando, né? 1 ano para investigar, no máximo 2, 5 anos entre a ação e a sentença, e ainda tem aí o Tribunal de Contas no meio do caminho, né? Então, eu queria fazer 3 perguntas sobre esse tema. Primeiro, se o Ministério Público ele é obrigado a consultar sempre o Tribunal de Contas, então, numa leitura constitucional, se isso aqui é uma condição de validade ou de eficácia do acordo ou não. Segundo, se o valor do dano apurado pelo Tribunal de Contas ele vincula ao membro do Ministério Público ou não. E a percepção aí até da Bia, que trabalha perante o Tribunal de Contas estadual e até municipal, né? A minha visão é mais parecida com a do Zé, do Tribunal de Contas da União. Se você acredita que o Tribunal de Contas vai dar conta de atender tantos pedidos, fazer tantos cálculos, às vezes cálculos assim simples, né, de Excel. Então, Bia, se você puder começar já. Não, essa pergunta é bem legal, bem interessante, mesmo porque amanhã a gente tem uma reunião com o Tribunal de Contas para discutir isso. Porque aqui em São Paulo... Então já tem um spoiler da reunião. Veja, a gente tem um volume, né? São Paulo é um volume insano, né? De procedimentos que nós recebemos, enfim, de informações. Enfim, são muitas contas a sempre julgar e são muitos casos que nós temos na mão do Tribunal de Contas. Mas eu não tenho ainda, Ronaldo, eu sou muito honesta com você, até quando eu escrevi o artigo, o que eu coloquei foi exatamente o que você falou. Me parece que em situações
de atos de improbidade simples, né, que não demandam grandes cálculos, que não demandam grandes avaliações, me parece, uma opinião pessoal minha, que a oitiva do Tribunal de Contas ela é desnecessária. Na verdade, ela pode até atrapalhar o acordo, né? Porque muitas vezes a gente tem, em virtude do volume de casos concretos que temos no Tribunal de Contas, uma demora que pode fazer perder o timing, né, da celebração do acordo. Mas, por outro lado, como esse requisito ele está previsto na lei, expressamente como um requisito formal do acordo, existe uma certa preocupação agora, veja, é uma condição nova trazida pela lei, né, de outubro do ano passado, até então não existia. Existe uma preocupação com a validade formal desse acordo quando celebrado extrajudicialmente, né? Então, eu já vi aqui colegas preocupados, mas se eu não ouvir o Tribunal de Contas, eu vou levar isso para homologação do nosso conselho, levo isso para homologação judicial, o juiz vai mandar eu ouvir, aí pode, né, fazer Atrasar mais ainda. Atrasar mais ainda, ou eventualmente até fazer perder a utilidade de uma ou outra medida que tenha sido convencionada, né? Então, em relação à obrigatoriedade, num primeiro momento, eu penso isso. Agora, com relação ao valor do dano, né, numa avaliação que seja, numa análise que seja feita pelo Tribunal de Contas, eu acho que isso não vincula o Ministério Público. Porque o Ministério Público, veja, nem sempre a avaliação do dano feita pelo Tribunal de Contas vai abordar tudo aquilo que o Ministério Público entende, né, como passível de configurar o prejuízo ao erário. Mas também não enfrentei ainda um caso concreto que tenha trazido essa discussão, né? Normalmente, as análises que são feitas pelo Tribunal de Contas são completas. Então, eu acho que também depende do caso concreto, depende da situação que você está enfrentando. E a terceira pergunta é se o Tribunal de Contas vai dar conta. Essa é a resposta que a gente vai ter dessa reunião com eles. A gente quer ver como que vai ser esse fluxo, porque, é claro, o Ministério Público quer fazer o acordo observando todos os requisitos legais, evitando, né, que haja contratempo, seja na celebração do acordo extrajudicial, seja no acordo celebrado, né, no curso da ação. Então, a gente está conversando, então, estamos em tratativas para definir como que seria isso. E também não temos ainda uma sinalização se o próprio Tribunal de Contas vai falar, nós vamos falar em todos os casos. Pode ser que também que eles não achem relevante, né, a manifestação em determinadas situações. Nossa situação prática é essa atualmente aqui. Vou seguir na esteira da Beatriz. Em relação à obrigatoriedade da notificação, eu acho que a regra demanda que a gente separe, né? Não é só nos casos do artigo 10, é tanto nos casos do artigo 9º quanto do artigo 11, desde que haja dos atos de improbidade ou da ilicitude a configuração de dano material ao erário público, né? Então, primeiro, dissociando, né? Então, segundo, se houver essa configuração, se o membro do Ministério Público, ao investigar a ilicitude, descortina esse possível prejuízo ao erário público, ao meu ver, essa notificação ela se torna obrigatória. A norma deixou essa notificação como de iniciativa do Ministério Público, mas não tratou dos efeitos. Me parece também que aí, em relação a dano, pode acontecer de que a manifestação do Tribunal de Contas ela não tem condição de seguir o mesmo time de uma negociação junto ao Ministério Público. Mas é certo que, se em algum momento essa manifestação ela conseguir ser finalizada, porque vamos lembrar que o fato pode até não ser de conhecimento, né, do Tribunal de Contas, mas pode ocorrer uma situação em que há um processo de tomada de contas que tem relação com aqueles fatos que é objeto do acordo. Então, dependendo do momento em que essa manifestação do Tribunal de Contas possa ser exarada sobre o ressarcimento do dano, aí eu tenho dúvidas se isso não vincularia o Ministério Público. Se o acordo já tiver sido celebrado,
eventualmente reabrindo a mesa de negociação. Se o acordo estiver no Conselho Superior, eventualmente deliberando por devolver os autos à primeira instância. Se estiver no Poder Judiciário, eventualmente sobrestando o processo de homologação para que as partes possam novamente voltar para a mesa de negociação. Isso por quê? Por conta da Constituição Federal. Se a gente estiver pensando dano causado ao erário público e se o Tribunal de Contas tem por essa missão a apuração, inclusive as suas decisões têm título de força de título executivo, então me parece que o Ministério Público não tem muito o que fugir, se o Tribunal de Contas se manifestar a respeito, né? Em relação à questão da demanda, me parece também, né, muito difícil imaginar que o Tribunal de Contas tenha condição de se manifestar nesse prazo da lei. Né? Na hipótese mais simples que a gente imaginar, o Tribunal de Contas é um órgão colegiado, há toda uma estrutura dessa atividade de controle que passa por uma instrução, passa por uma pauta de julgamento. Então, não será simples, eu diria que na grande maioria dos casos, que o tribunal dê conta de atender essa demanda dentro do prazo previsto na lei. E aí, né, a bola vai ficar, de novo, com o Ministério Público, que vai ter que ter alguma flexibilidade no seu procedimento interno para aguardar, né, essa postura do Tribunal de Contas. Acho que eu iria por esse caminho. Vai ser um desafio, né? Como é que a gente vai cumprir essa norma? E interpretar o cumprimento dessa norma, porque eu lembro um caso bem pitoresco, eu estava na primeira instância, e aí o Ministério da Cultura, ou foi da cidade, mandou um valor bem 15 mil reais, algo do tipo, para o município criar uma placa assim, bem-vindo, um pórtico de entrada, né? Bem-vindo a Barcelona, é um município do Rio Grande do Norte chamado Barcelona. Então, se eu estiver tirando férias em Barcelona, €1 nesses valores é lá no interior do meu estado. E aí o dinheiro foi desviado, assim, não foi colocado o pórtico e 15 mil desapareceu. Pois bem, o dano é muito simples, né? Veio 15 mil do convênio e não foi executado. Aí eu fico imaginando, como o Zé Roberto falou, a gente oficiar o Tribunal de Contas para fazer esse cálculo, está feito. Submeter isso tem um órgão técnico, submete ao órgão colegiado e depois da votação é que desce. A lei diz que o tribunal pode se manifestar até 90 dias. Ultrapassado esse prazo, se a gente mandou, eu acredito que a gente já pode tocar a vida, né? É igual a manifestação do Ministério Público hoje no processo civil, 10 dias ultrapassou, o juiz toca a vida dele. Por quê? Porque o processo tem que andar. Então, o primeiro detalhe, esses 90 dias já diz muita coisa. Se o tribunal não responder nesse prazo, a gente pode tocar o barco sem ele. Uhum. O desafio mas é obrigatório mandar sempre? Esse caso é uma questão bem pitoresca. Por outro lado, há casos muito complexos que um procurador que está na unidade menor, um promotor de justiça, não tem uma assessoria contábil, ele não vai achar esse valor. E o Tribunal de Contas tem toda a expertise para dar esse valor. E antes dessa lei, antes dessa modificação, se a gente oficiasse o Tribunal de Contas, o que é que ele respondeu? Eu não faço assessoria para o Ministério Público. E agora a lei está dando essa grande vantagem. Então, assim, não é um dispositivo simples que a gente vai ignorar. Com relação à resposta, se vincula ou não, a minha leitura é que não vincula, assim, pelo princípio da independência funcional, né? Nós temos também, na Lava Jato mesmo, teve conflitos de valores, assim, inclusive entre a CGU, Tribunal de Contas e o Ministério Público, né? Então, pela independência funcional, eu acho que o Ministério Público, fundamentando a sua discordância, obviamente, fundamentando tecnicamente a sua discordância, que pode ser com base no laudo da nossa assessoria técnica, um laudo da Polícia Federal, o que seja, não vincularia, né? Porque seria, então, uma prova legal.
esse parecer do Ministério Público, do Tribunal de Contas, seria uma prova legal com peso muito grande. E a consequência disso é que o Tribunal de Contas, por ter uma instância autônoma, independente, ele vai cobrar o resto. A União vai cobrar o resto, se entender que o Ministério Público cobrou menos. Ou, se o Ministério Público está cobrando mais do que o Tribunal de Contas está dizendo, aí isso pode ser até um empecilho para o acordo, né? Porque aí vai dizer, olha, realmente aí não dá. Mas cobrando menos e fundamentando por isso, eu acredito que dá para levar o acordo adiante. Obviamente, as outras esferas de responsabilidade não vão dar quitação aí, se tem todo o direito de tocar o barco para frente. A gente ouve muito aquela tese, né, de que o ressarcimento integral, o acordo é feito com base num valor e esse valor é o ressarcimento integral para efeito daquele acordo. E com isso, muitas empresas querem que se ofereça a quitação integral do dano, né? E a gente tem batido também nessa tecla, né, de que tanto no acordo de leniência quanto no acordo de não persecução civil, não se dá a quitação, né, da obrigação de reparar prejuízos materiais causados ao erário, por esses atos de improbidade ou por atos lesivos. E também não se chancela a tese de que o dano seria aquele que foi consensualizado entre as partes. Exatamente porque nós sabemos que, como disse o Ronaldo agora, que é uma outra instância, o Tribunal de Contas vai seguir no caminho, vai seguir apurando, em algum momento vai chegar a um valor, e o título dele vai ser executado na forma prevista na Constituição, né? Então, essas observações do Ronaldo também me trouxeram esses aspectos também. Pessoal, tem algumas perguntas aqui no chat. Uma do Tribunal de Contas, eu já coloquei aqui, abordou. A Juliana Marinho, ela perguntou como o acordo no direito negocial permite a composição da punibilidade. Eu acho que pega na linha do que a gente já falou, se tem que entrar uma punibilidade mínima nesse acordo, né? Ou não. Isso aí eu acho que foi abordado, se alguém quiser reforçar, mas eu acho que também já abordamos esse ponto. Eu acho que, pode falar. Para reforçar, né, Ronaldo, é aquele entendimento de que se a lei prevê a sanção em razão do ato de improbidade e a própria lei prevê a via negocial, consensual, então isso não impede que o acordo preveja sanções, né? Porque a própria lei estabelece as duas possibilidades de atuação nesse modelo sancionador. Tanto a unilateral, em que eu vou perseguir a sentença condenatória, quanto a composição consensual, que eu vou perseguir o acordo de não persecução civil. E em ambos eu posso tratar da sanção. Então, a punibilidade ela pode ser muito bem estabelecida e negociada nos termos que a lei permitir ou autorizar. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais alguma questão. Só para a gente finalizar, eu queria tocar nesse ponto da retroatividade da lei, mas com relação ao acordo. Então, os acordos que foram celebrados, e a própria Vivi fala que em São Paulo foram celebrados muitos acordos. Eu fiz uma live uma vez com o Landolfo, e lá no Patrimônio Público Santos, ele falou que era uma quantidade bem razoável, já estava batendo na metade, assim, 50% era acordo. Então, muitos desses acordos, com a nova lei, se houvesse uma retroatividade, em tese, hoje não seria feito o acordo, né? Digamos, um acordo que eu faço numa situação de improbidade culposa. A conduta era improbidade culposa. Hoje, não mais se pune a improbidade culposa. Vocês acham que essa retroatividade ela alcança o acordo? Ou alguns, o Zé tem até a premissa dele é que não retroage, né? Tem uma continuidade típica aí. Mas eu queria ouvir para vocês se o ato jurídico perfeito ele vai ser garantido,
Ou também convive com a Constituição essa possibilidade de retroagir para beneficiar e, portanto, o acordo ele tem que ser revisto, revisado? O que é que vocês pensam? Zé Roberto. Olha, Zé, por Beatriz, favor, por favor. você. Não, por favor, porque eu vou na mesma linha do Zé, que ele já falou, é o que eu penso também. A Acho gente que que não vai na retroage. sua linha, Bia. Eu acho que não retroage, né? Eu acho que o acordo celebrado, ele está dentro da autonomia da vontade das partes, que, né, na época que foi celebrado, foi convencionado naquelas determinadas condições, então me parece que é um ato jurídico perfeito que não é passível de ser atingido aí por uma lei posterior, né? Então eu acho que existe todo um resguardo em relação a todos os acordos que já foram celebrados. A mesma ideia que a gente tem em relação aos termos de ajustamento de conduta que são celebrados, né? Que, inclusive, isso foi muito objeto quando a gente teve o novo Código Florestal, dos TACs que foram celebrados anteriormente, diante do novo Código Florestal, que mudava ali alguns regramentos com relação, né, às áreas de proteção permanente, enfim. E o STJ foi muito contundente em dizer, olha, não se pode aqui aplicar, não há espaço para retrocesso, né? Então, preservando o ato jurídico perfeito, preservando todos e não deixa de ser, né, um negócio jurídico bilateral que foi celebrado. Então, na minha visão, me parece que é a mesma sua, Ronaldo, não sei se me parece que também é do Zé Roberto, não existe possibilidade de retroatividade. Não, a gente pode discutir, né? Porque, por exemplo, no âmbito criminal, o que acontece com uma colaboração premiada se posteriormente houver abolicio crimes, coisa que eu acho difícil de se imaginar, né? Mas o que aconteceria? Né? O fato da colaboração premiada ter sido estabelecida, ter sido homologada, não poderia ser afetada, Ah, não, eventualmente? nesse caso, Né? não, eu A entendi. gente Você está falando pode de casos de pensar. atipicidade, né? Eu me liguei na espécie, nas situações que envolvem agora a atipicidade da lei de improbidade. Você tem razão, Zé. São situações Sim. bem óbvias, né? Como a própria E, dano culposo, como você mencionou. não, como o Ronaldo mencionou a questão dos atos culposos, né? Esse seria É. um problema, né? Então, como fica a questão dessa punição que, em princípio, foi excluída de atos culposos para acordos que foram celebrados no passado exatamente para punir atos culposos? Nossa, isso é terrível. Mas eu tenho pensado um pouco e me parece que a retroatividade mais benigna para o réu se tornou um mantra. Porque É. todo mundo esquece de pensar qual o significado dela no âmbito do direito penal. Porque no direito penal vigora a retroatividade mais benigna do réu? Ora, porque no direito penal o que se quer é proteger liberdade individual. Não se admite, desde a Constituição, que, em razão da liberdade, alguém que pratique este fato neste momento não será preso. E alguém que praticou no momento anterior continue preso. E é por isso, portanto, que eu determino a retroatividade do regime mais benigno, da norma mais favorável. Porque não se quer, de modo algum, abrir mão desse valor que é fundamental, que é o valor da liberdade, à luz dentro do convívio de uma ordem social democrática. E é por isso que a retroatividade existe. Então, quando a gente está discutindo improbidade, Lei 14.230, parece que virou um mantra. Todo mundo fala assim, retroatividade mais benigna do réu. Sim, mas espera aí. Qual o significado dessa retroatividade no campo originário em que ela está positivada, que é no direito penal? Existe o mesmo pano de fundo, no caso do direito administrativo sancionador, que não vai interferir em liberdade dos réus? Não existe essa mesma situação. Então, é por isso que eu sempre chamo atenção não só para a questão da continuidade típica, que esse já é um outro problema, mas mesmo pensando na irretroatividade da retroatividade, eu não vejo que nós estejamos nessa mesma situação. Né? E mais, né? Nesse caso, nós temos uma norma constitucional. Então, mesmo que a partir de hoje, vamos imaginar, hoje o nepotismo não é mais improbidade administrativa. Tudo bem. O nepotismo que foi praticado ontem não continua ofendendo o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição e o 37 caput? Então, nós não estamos na mesma situação que o direito penal. Nós não podemos negar isso. Então, eu tenho muita dificuldade, e é por conta disso
eu entendo que esses acordos anteriores devem prevalecer. E nessa linha do... Desculpa, Zé, achei que você tinha Pois não. terminado. Não, e é engraçado você mencionar isso, né? Porque como o Ronaldo colocou no começo da nossa live, houve todo um empréstimo, né, de institutos, de conceitos do direito penal, muito mal aplicados na nova lei de improbidade, muito mal inseridos, né? Totalmente. Isso a gente vai desde a ideia de dolo genérico, enfim, a gente podia também fazer uma outra live sobre isso, sem suposta influência penal na lei de improbidade. E de fato, o mantra, como você muito bem colocou, da retroatividade benéfica, ela parece que vem sendo propalada, né? Eu não vou aqui entrar no mérito da elaboração do anteprojeto, da modificação do anteprojeto, mas, enfim, a gente sabe que houve esse viés, né, na elaboração do texto legal, que resultou sendo aprovado. Então, por hora, como eu tinha colocado, o Ministério Público de São Paulo vem batendo muito na retroatividade. Mas, mais uma vez, eu acho que o Supremo agora deve definir alguma coisa em relação a isso, dando algum norte na repercussão geral que deve ser julgada logo, espero eu, né? Espero. E há um outro argumento, né, Bia, que a gente podia imaginar, que é o seguinte: a consensualidade ela está focada na prevenção. O grande ponto de se admitir consensualidade é prevenção, é aumentar a capacidade do sistema de prevenir que alguém reincida na prática do ato, né? Então, se a gente pensar no passado que um acordo foi celebrado com esse escopo, sobretudo com esse escopo, daí a gente conclui rapidamente que ele atingiu, né, a sua finalidade. E daí a gente vai concluir também rapidamente que não há como se voltar ao tempo e querer, né, apagar todo esse efeito preventivo que o acordo gerou e ficar apenas com um caráter sancionatório, como se ele fosse direito penal, né? Então, a gente precisa mesmo, né, sempre chamar atenção para essa singularidade da improbidade administrativa e dos acordos, né, nesse campo do processo da tutela coletiva. Foi muito bom o exemplo que você deu do ambiental, né? Então, a mesma situação, né, em que o legislador vai lá e retrocede. Ora, mas se eu tenho aqui acordado um acordo em que eu tenho um patamar de garantia superior, então prevalece o acordo, mesmo que ele seja anterior à lei. Não vai haver retroatividade. Eu tenho certeza que foi uma luta para se conquistar esse tipo de decisão no STJ. E acho que tem que prevalecer também aqui, no nosso caso. Excelente, meus amigos. Eu passaria o resto da noite conversando com vocês se o Instagram não nos derrubasse. É tão legal, aqui né? eu tô... Esse assunto é tão muito bom. bacana. Aqui é um bate-papo assim. A gente é quase que um divã aqui, né? Porque a gente sabe as dificuldades que nós temos pela frente, com essas novidades que não são tão alvissareiras, que foram trazidas com a 14.230, mas separando as inconstitucionalidades do que fica, a gente tem que, com honestidade intelectual, extrair o máximo de efetividade dessa lei. Porque a lei de improbidade ela tem uma missão, é proteger o bem jurídico. A moralidade, a probidade, o patrimônio público material e imaterial, né? E no momento em que uma lei não protege o bem jurídico, ela viola a Constituição. Porque o bem jurídico, moralidade, probidade, patrimônio público é citado 12 vezes na Constituição, expressamente. Então é um bem jurídico que a Constituição foi enfática em mencionar e querer proteção. E ela não só mencionou o bem jurídico, ela apresentou instrumentos para proteção, como ação popular, ação civil pública e principalmente o plano da repressão à improbidade administrativa, lá no 37, parágrafo 4. Então, o nosso compromisso, eu acho que o compromisso de todos é com a Constituição, né? No final das contas, a gente está trabalhando aqui com a proteção da Constituição, que, por sua vez, protege a sociedade. Então, queria só passar palavras finais aí para a Bia primeiro, depois para o Zé Roberto. Dizer que eu estou muito feliz com essa live, porque realmente foi muito bacana o diálogo aqui, de pessoas que têm uma experiência muito grande na área.
e que só faz enriquecer esse debate, né? Quase não teve divergência, porque eu acho que a lei ela trouxe pontos tão complicados que ou tem convergência de um lado, e a gente sabe que beneficia alguns setores, ou tem divergência do outro, né? Então, Bia, você tem a palavra, né? Não, obrigada. Só tenho a agradecer, Ronaldo. Para mim é sempre engrandecedor participar dos encontros com você, com o Zé Roberto, sempre um privilégio. Só tenho a agradecer a oportunidade, me colocar à disposição aí para o que vocês precisarem, para quem também quiser conversar sobre o assunto lá no MP de São Paulo, todos convidados lá a levar essas discussões a nós. Agradeço muito, deixo um grande abraço para vocês e para todos. Obrigado, Bia. Meu amigo Zé Roberto. Eu também queria agradecer ao Instituto pela essa possibilidade de estar aqui junto com a Bia, junto com você, Ronaldo, discutindo a improbidade administrativa. Acho que nós teremos aí muitos desafios pela frente. A própria sociedade já está dando sinais da impossibilidade de que esse tratamento tão restritivo do tema ele não vai sobreviver ao longo do tempo. Então, nós já tivemos notícia, por exemplo, de projeto de lei pretendendo tipificar atos de improbidade, omissões relacionadas com implementação de políticas públicas que geram essas trágicas consequências em momentos de enchentes nos municípios brasileiros, né? Então, se a gente pensar, né, só na questão da omissão dos poderes públicos, do campo da ilegalidade e da necessidade de ter esse sistema de improbidade administrativa ali de pé e protegendo de forma suficiente e adequada o valor da probidade, a gente vai perceber que essa lei, ela, ao meu ver, ela vai durar pouquíssimo tempo. Enquanto que a Lei 8429 demorou todos esses 30, né, praticamente 30 anos aí, sendo um instrumento central de enfrentamento à corrupção no Brasil, essa lei de reforma, ao meu ver, ela não vai durar mais do que 5, no máximo que eu daria para ela, considerando a nossa realidade social, infelizmente, a trágica realidade social brasileira, afetada por inúmeras situações de patrimonialismo, e que isso vai gerar, no seu momento oportuno, vai gerar novamente aí nova legislação corrigindo os vícios dessa. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Zé. Queria agradecer a toda a audiência, dizer que essa live vai ficar gravada no perfil do IDI, Instituto de Direito e Inovação. Quem quiser compartilhar, gostou dessa live, compartilhar com os amigos, fiquem à vontade. Também avisar que o IDI está com um novo projeto que vamos fazer umas lives cujo projeto chama Diálogo com o Autor. Então, algum livro interessante no mercado, não só jurídico, como extrajurídico também. Nós vamos convidar o autor para conversar sobre a sua obra. Certamente o Zé Roberto, a Bia, vão ser novamente convidados para expandir aí a sua cultura jurídica e o bom senso que os dois têm aí de sobra, né? Então, queria agradecer mais uma vez os nossos convidados, desejar a todos uma boa noite, que fiquem bem. Obrigado. Obrigada, tchau, boa noite. Obrigado, Ronaldo. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. Bia. Um abraço Obrigada, para Zé, um vocês. abraço para vocês. Tchau, tchau.